Beleza, pessoal, essa daqui é uma aula de EQE 112, Introdução a Cálculo de Processos, e a gente vai continuar conversando um pouquinho mais sobre os sistemas de unidade. A gente hoje vai fazer eh, essa, esse finalzinho da aula passada. A gente vai ver um exemplo, tá? E com isso finalizar esse assunto, e a partir disso a gente hoje já vai conversar sobre as variáveis de processo, aquelas que são importantes na análise dos processos industriais. E lógico, bem ou mal, você pode tratar, né, essas variáveis com diferentes sistemas de unidades, e é por isso que a gente viu antes os sistemas de unidade. Então, no finalzinho da aula passada, a gente conseguiu fazer a compatibilização do famigerado GC, considerando que utilizando ele, né, o GC, a gente conseguiu fazer a equiparação entre a formuleta da força igual a massa vezes a aceleração, com um fator de conversão, que no caso agora vai estar aqui, no caso vai ser só o GC, e isso daí ser igual, pelo menos aproximadamente igual, 1 libra força. Professor, por que é aproximadamente igual? Tá? E eu, na prática, vou dizer que é igual. Por quê? Quando os ingleses definiram a, o padrão básico para força, eles consideraram o valor médio do valor de gravidade. 32,32, eu acho, está na aula passada o valor, fit por segundo quadrado. E o GC ele é definido a nível do mar. E, portanto, tem uma pequena diferença nas casas decimais. Tá? Então, aproximadamente, mas na prática a gente vai dizer que é igual. Tá? Então, essa daí que é a jogada. Show? E eu quero fazer um exemplozinho de como a gente pode resolver um probleminha. Eu quero fazer o cálculo, então, o cálculo da energia cinética e eu quero fazer isso em, nossa, que M feio, dane-se, Libra-força multiplicado por fit, tá? Por pé. Bem, como é a formuleta da energia cinética? Eu acho que isso daí vocês devem lembrar. Eu vou dizer que é um K maiúsculo, a energia cinética aqui, é igual meio da massa, velocidade ao quadrado. E eu vou colocar aqui valores numéricos para esse trequinho dar certo. Então, eu vou considerar uma massa de 100 libra-massa e eu vou considerar uma velocidade de... Deixa eu ajustar minha luminária aqui, porque ela está em cima do tablet, não estou vendo nada. E a velocidade é 10 fit segundo. Bem, eu sei que a energia ela tem uma derivação vindo da própria aceleração em si, tá? Perdão, da força em si. E, portanto, aqui não vai ter jeito. Vamos usar o GC para fazer essa compatibilidade. E olha que eu nem precisava ter dito que a derivação da, da, da energia, tá? Ela vinha de força. Isso daí naturalmente ia aparecer. Quer ver? Vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou escrever, então, K é igual a meio, e vamos colocar o valor da massa, 100 libra-massa, multiplicado por 10 fit segundo, esse cara daqui ao quadrado. E aí começa a brincadeira. Poxa, nessa expressão apresentada aqui, você já começa a perceber o seguinte: eu não vou conseguir chegar nessas unidades que estão aqui. Libra-massa, fit, segundo, ainda mais esse cara daqui ao quadrado. Ficou muito apertado aqui. Deixa eu ver se consigo tirar ele. O quadrado ficou lá em cima. Quadrado.
Então, eu já começo a perceber que eu preciso montar um sistema aqui de compatibilidade de unidade. Então, é ele que vai aparecer, 1 sobre o valor do GC. Já estou colocando aqui o valor do GC que a gente viu na aula passada. 32,74. Quase unidade. Fit, libra-massa, segundo quadrado, libra-força. E agora sim, a gente vai fazer a compatibilidade aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar e vou colocar em vermelho o que a gente vai conseguir cortar de unidades. Então eu sei que libra-massa... Ô, Professor, professor, você pode repetir essa última multiplicação que você fez com essa fração meio estranha, por favor? Essa daqui, eu ando apontando. Essa daqui? Sim, 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 por favor. olha aqui para cima. Libra-massa, alguma compatibilidade aí com... porque aqui ele vai ter uma compatibilidade com força, tá? Então, o que eu fiz no final para conseguir compatibilizar essas unidades que tem aqui com algo referente à força no sistema inglês? Eu vou compatibilizar utilizando o meu famigerado grupamento de conversão, não de conversão de unidade, eu chamei de outro nome na aula passada, fator de conversão, tá? Eu chamei de fator de conversão. Então, o que eu fiz aqui? Eu dividi, exatamente como está aqui em cima, gente. Aqui, olha, aqui em cima, para dar 1 libra-força, de acordo com o que a gente conversou, a gente tem que seguir o padrão que o sistema inglês colocou. Qual era o padrão do sistema inglês? 1 libra-massa multiplicado pelo valor da gravidade. Não foi isso que os ingleses fizeram? Está aqui o valor da gravidade. Certo? Agora eu não vou usar a gravidade, eu vou compatibilizar com outra coisa. Tá? Então, beleza. Só que eu percebi o seguinte, para fazer esse tipo de continha e ter esse tipo de compatibilidade dimensional, eu vou precisar usar o GC. Eu preciso usar ele, porque senão eu não vou conseguir compatibilizar com multiplicação de libra-massa com fit segundo quadrado, não vai rolar. Então eu preciso colocar esse moço aqui na jogada, só para compatibilizar. Tá? 32,174 é o valor do GC, tá? Que a gente viu na aula passada. Tá? Eu já vi que surgiu aí no chat o que é o K, né? K eu só chamei energia cinética disso. Poderia ter botado um E maiúsculo com um C, o que chamar de K. Tá bom? Beleza? Todo mundo alinhado? sim. Tá? Vocês vão Sim, ver sim. agora que vai dar certo. Tá? Vai dar certo. Porque eu tive que botar esse treco aqui. Tá? Mas, enfim, esse treco eu apontando foi fantástico. Esse treco aqui, esse GC. Então, olha só. Aqui em cima, o libra-massa vai morrer com esse libra-massa. Eu vou fazer o seguinte, só para a minha vida ficar mais feliz, eu vou pegar esse quadrado aqui, olha, e eu vou botar em vermelho mesmo, aqui, tá? Só para a minha vida ficar mais feliz, eu conseguir olhar melhor o que eu corto, só para isso. E aí eu já percebo que eu tenho um segundo quadrado aqui, segundo quadrado aqui. Percebo, além disso, que eu tenho esse quadrado aqui, que vai cortar com esse fit aqui. E acabou, tá? No final das contas, vocês já vão poder perceber... Pô, de novo a minha luminária? Que coisa chata. E olha que eu tinha ajeitado. Vocês vão perceber que agora é fazer as continhas, tá? 100 multiplicado por 10 ao quadrado, dividido por esse bagulho. Tá? E isso vai dar, assim, dividido por 2, né? Isso daí vai dar 155. E aí vamos ver, né? Vamos ver se as unidades vão bater.
esse libra força que está aqui, bem, a fração ela vai inverter, portanto ele vai vir aqui para cima, certo? Então vou escrever ele aqui. Escrever certo, Luiz Fernando. Libra força. E eu vi também que esse fit aqui sobrou, né? Tá? Então, fit. E aí eu cheguei no valor de energia cinética como eu queria. Vocês conseguem perceber o seguinte, naturalmente eu precisei colocar o GC, senão não tem compatibilidade quando envolve qualquer unidade baseada em força no sistema inglês. Então esse daí é um hashtag, fica a dica. Percebe que a gente precisou colocar esse cara. Todo mundo conseguiu visualizar isso? Ô, professor, você falou que, isso agora, que sempre que for força, a gente precisa botar o GC. Isso provavelmente deve ter outras regrinhas para, sei lá, metro, essas coisas, distâncias. Não. É só força que você vai ter que botar essa GC. Metro não. Não, metro não, eu falei errado, é distâncias, comprimento, essas coisas. Não. O único que você vai ter que botar só força. Só. E só força, por que só força? Por causa do GC. Por causa que os caras inventaram de usar gravidade. Porque eles quiseram usar força como dimensão básica e definiram que era baseada na gravidade. Esse é o motivo. Foi? Sim. Beleza. O último tópico que eu tenho sobre o sistema de unidade é baseado no uso de prefixos. Eu lembro que essa dúvida apareceu na aula passada, e isso daqui é apenas uma forma da gente escrever, tá? De uma maneira diferente. Tá? Isso significa que a unidade ela vai estar multiplicada por um fator. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de quilograma, isso significa o quê? Que eu estou utilizando o prefixo de unidades, quilo, tá? Deixa eu botar quilo, tá? Que tem um símbolo de K, tá? E que é multiplicado por 10 à terceira. Tá? Quilômetro, quilômetro, no caso. 10 a 3 metro. E com isso fica muito mais fácil da gente, e compacto mesmo, da gente conseguir escrever algumas unidades. Tá? Eu vi que saiu uma pergunta aqui no chat. Deixa eu ativar o chat para eu ficar vendo ele. Sim, Daniel, a jogada é você sempre pensar, vai aparecer uma Libra Força? Eu vou precisar fazer alguma compatibilização, porque quando a gente fez as continhas, você pode perceber, nas contas, eu não tenho nenhuma unidade de Libra Força aqui na brincadeira. Então eu vou inserir utilizando o GC. Tá bom? E o fator de conversão é dividir pelo GC. Tá bom? Então tá. Então olha só. Eu tenho esses carinhas aqui. Uma coisa que eu quero deixar bastante clara, porque até hoje eu vejo isso. E se vocês olharem um professor fazendo dessa maneira, tá errado. Tá? Mas às vezes a gente passa batido no dia a dia. A mesma coisa de chamar de grau Kelvin. Não existe grau Kelvin, existe Kelvin. Tá? Vocês vão inclusive encontrar em livros, em especial os livros mais antigos que ainda precisavam de alguma revisão. O K que tem aqui de quilo, ele é minúsculo. Ele é minúsculo. Já vi várias e várias vezes as pessoas colocando um K maiúsculo. Está errado. Está errado. Tá? Por sua vez, quando se fala de uma variável mega, tá? Giga e tera, aí sim é um T maiúsculo, um G maiúsculo, um M minúsculo. E qual é a minha recomendação, então, para vocês poderem reportar da melhor forma possível? Busca no nosso querido guru Google, porque hoje ele tem uma base de dados muito grande, quais são os símbolos para os prefixos. Tá? Então essa daí é a melhor dica do dia. Uma coisa Pico que vocês... também? A gente vai usar pico, essas coisas, aqueles bem baixinhos? Tem também, tem também. A gente está entrando agora na era dos nanômetros,
a química nanométrica, olhando, quer dizer, sempre foi nanométrico, mas tentando realizar o equacionamento, vou chamar assim, tá? A gente está tentando representar o comportamento da quebra das ligações. Isso daí a gente está olhando uma escala de tamanho muito pequenininha, o que a gente chama de simulação molecular. E aí a gente utiliza distâncias bem pequenininhas. Então, para tentar compatibilizar isso, a gente faz uso, né, de variáveis nanométricas. E eu lembro que o nanométrico, o nano é chamado de n, tá? E ele é 10 a menos 9, mas você tem menores que isso, como o pico. Uma das coisas que a gente usa aqui dentro, acredito que dentro dessa disciplina mesmo, são em unidades de micrômetro. Por quê? A gente trata particulados e um tamanho usual de particulado na indústria é em micrômetro. Tá? Então, por isso que aparece dessa forma. Em relação ao uso de prefixos, dúvidas. Assim, aqui, olha, tudo no sistema internacional. Até onde eu sei, quer dizer, eu nunca trabalhei com esse tipo de prefixo em outro sistema. Tá? Então, eu posso errar se eu afirmar isso, mas eu acho que não muda não. Tá? Mas, enfim, eu sempre uso SI mesmo, então, paciência. Alguma dúvida em relação ao uso de prefixos no SI? Mistérios, dúvidas? Tranquilo. Acho que tá tranquilo. Beleza. Tem mais uma coisa que eu queria colocar em relação ao Python, tá? Porque, enfim, acontece. O uso de prefixos em Python é imediato. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, porque eu sempre estou falando sobre programação, então eu me perco um pouco. Lá em Python, sempre quando vocês têm esse tipo de operação, 10 elevado a um número inteiro, um valor inteiro, pode ser positivo ou negativo, é muito mais prático você utilizar. Quer ver? Digamos que aqui eu queira representar um número 12,2. Aliás, em Python é ponto, né? Então aqui eu vou botar um pontinho para Se for do E, compatibilizar. você já falou, professor. De vez de botar vezes 10, 12, você botaria Perfeito. E10. Tá, então é isso Beleza? mesmo. Por exemplo, se eu quero fazer a menos 6, eu boto lá, menos 6. Tá? Então, se aqui for um valor inteiro, tá, é muito mais eficiente você utilizar os fatores dos prefixos. Então, beleza, eu já falei. Alguma dúvida em relação a isso? Não usa pol para fazer 10 elevado a um valor inteiro. Tá? Não usa. Tá? É perder tempo de computador. Sem mistérios? Então, agora a gente vai finalizar esse assunto e vamos conversar sobre variáveis de processos. Um detalhe que eu acho que é importante colocar agora, eu atualizei os slides, ainda faltou, eu não consegui finalizar a conversão de temperatura. Tá? Então, pode ser que a gente chegue no momento dos slides que seja necessário que vocês busquem os slides atualizados lá no AVA. Vamos ver se a gente chega nesse ponto. Tá? Mas variável de processo. Tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar é analisar em si o processo. Isso a gente fez no início lá desse tópico, tá? Nesses slides mesmo, lá no início. Tá? E o que a gente percebeu lá? Bem, para qualquer processo industrial, a gente precisa se preocupar com, bem, a quantidade de material que você vai querer processar. E isso não é só a quantidade em si de material, mas a representação do quanto está sendo alimentado ao processo por unidade de tempo. E a gente chamou isso de um nome especial, não sei se vocês lembram. Sim, não, talvez? Começando com tá, terminando com chá. Um outro nome para isso se chama vazão. Criação, vazão, taxa. Taxa, vazão, taxa de entrada de material, taxa de saída de material. E isso se refere ao quê? A quantidade de material que está entrando por unidade de tempo. Tá? Então, essa daí é a primeira coisa que a gente tem que se preocupar.
em caracterizar muito bem a quantidade de material. Tá? Então, esse deve ser o primeiro tópico que a gente vai pensar. Além disso, a gente tem que analisar quais são as propriedades físicas do material. E aqui eu vou me manter em algumas propriedades que são muito afetadas pelas condições de operação. Tá? Existem outras e eu vou deixar para outras disciplinas. Tá? Então, só vou pegar algumas delas. Tá? Então, isso daí é a primeira coisa que a gente tem que pensar. E, por fim, a gente tem que ver as condições de operação. Tá? Em especial, pressão e temperatura, que são as que eu vou chamar de variáveis termodinâmicas, as variáveis que têm uma influência na físico-química do processo. Bem, então vamos começar o assunto aqui falando sobre e definindo como a gente vai avaliar a quantidade de material. Então, imagina que isso daqui é um tanque, tá? E nesse tanque existe uma mistura multicomponente, tá? Ou seja, eu tenho, sei lá, note que eu não estou nem colocando aqui a fase do material. De repente eu posso ter sólido, posso ter líquido, não importa nesse momento. O que eu tenho que pensar é que são espécies químicas em uma mistura. Tá? Para facilitar a vida, é muito mais fácil a gente pensar em líquidos. Tá? É a primeira coisa que vem na cabeça. Depois a gente tenta particularizar para outro estado da matéria. Mas eu vou chamar que eu vou ter N componentes. Essa vai ser a minha forma de lidar com isso. Tá? E eu vou chamar, eu vou utilizar um índice para representar a espécie 1, espécie 2, espécie 3, até a última espécie, a espécie N. Tá? E em alguns momentos eu vou chamar de índice A, índice B, índice C, quantos forem necessários até o final. Em outros momentos, eu vou querer chamar como espécie 1, espécie 2, espécie 3, até a última espécie que eu vou me manter chamando de N. Tá? E meu N pareceu um U, mas isso é um N. Até aqui, mistérios? Tranquilo. Não, tudo certo. Jardim de infância ainda. Perfeito. Duas formas de caracterizar a quantidade de material. Tá? Note que eu posso pensar na matéria, na espécie, em separado, ou seja, eu vou chamar de espécies individuais, esse tópico aqui, e eu tenho como representar utilizando o número de moles de uma determinada espécie química, tá? Que aqui eu estou usando o índice A de uma maneira genérica, tá? Pode ser representar qualquer uma dessas espécies, mas eu posso representar também por massa, tá? Que eu vou utilizar o M minúsculo para representar isso. Tá? E a massa do componente A. Eu acredito que vocês sabem, lá do ensino médio, como eu consigo relacionar o número de moles com massa de uma determinada espécie química. Como é que a gente faz mesmo? A gente utiliza uma variável chamada o quê? Avogadro. Tá, Avogadro é... Ah, não, Avogadro é para molécula. É uma massa molar? Massa molar, certo? Que relaciona esses dois caras. A gente vai dar vai ter um tópico especial para ela, mas já quero deixar claro que para a quantidade de substância, se eu utilizo número de moles ou se eu decido utilizar massa, eu tenho como relacionar os dois. Então, é uma escolha. Como você vai querer seguir com o teu problema. Por isso que muitas vezes, em cálculo de processos, você tem que tomar uma decisão. Eu prefiro resolver o meu problema, caracterizar o meu problema em base mássica ou em base molar. Beleza. E eu quero agora caracterizar a mistura. Tá? Nível de dificuldade. Mata. Por quê? Eu posso obter o número total de moles fazendo o quê? A soma do número de moles das espécies envolvidas no processo. Se eu quiser avaliar a massa total, exatamente a mesma coisa. Só que agora eu faço para a massa. Até aqui, mistérios? Tranquilo.
Tranquilo? Não sei se Tranquilo. vocês estão familiarizados, eu acredito que sim, com a notação de somatório. É algo que é um pouco mais complicado ou vocês estão familiarizados com isso? Eu não estou familiarizada, não. Não? Eu Então, vi olha só. algumas vezes aí quando eu estava estudando para cálculo. Então, assim, Beleza. Então, olha só. Eu vou pegar essas duas expressões aqui e vou definir para vocês um símbolo que eu vou chamar de somatório, tá? Que o objetivo dele é fazer o quê? Somas, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar aqui, olha, e eu vou escrever uma formuleta para NT, que vai ser o quê? Igual, e aí eu vou usar esse símbolo maluco aqui, tá? E eu vou colocar alguns índices, tá? Eu vou chegar e vou dizer, olha, eu posso fazer da seguinte maneira. Eu posso dizer que A é igual a 1, e eu quero fazer um somatório aonde o NA, o A, ele vai variar de 1 até N, total. Tá? N significa o quê? O número de termos. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte aqui, olha. NA. O que significa isso daqui? Tá? E eu falei para vocês, hein, que eu vou usar duas formas de representar as espécies. Ou eu utilizo A, B, C, ou eu utilizo 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o N. Professor, Tá bom? Diga. esse A igual a 1, ele seria falando o quê? Que o A seria o primeiro termo da soma? Exatamente. Não que o A é o primeiro termo da soma, tá? Que o índice do somatório, o primeiro termo vai ser 1. Tá? É isso que ele está dizendo. Tá bem. Tá bom? Então, o que no fundo ele vai fazer? Tá? Ele vai fazer assim, olha. Igual. Agora eu tenho que pensar, hein? Tá? Eu tenho que pensar. Eu vou escrever NA, mas na primeira vez que o somatório for realizado, qual vai ser o índice que ele vai aplicar aqui? 1. Certo. Então, vou apagar aqui, ó. A primeira vez, ele vai pegar e vai botar 1. E aí, é um somatório, né? Mas, depois disso, eu vou pegar e vou escrever de novo. N, só que o índice agora, ele vai incrementar, ele vai somar mais 1. Portanto, no próximo ele vai dar quanto? 2. Mais 3, mais blá, 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 mais até o último termo desse índice, que é esse cara que está aqui em cima. N. Repara a semelhança. Eu só estou trocando letrinhas. Eu poderia ter organizado o somatório para ficar exatamente igual. Tá? Usar os mesmos índices aqui. Eu poderia ter feito. Mas repara, no final das contas, é igual. É igual. Se eu Qual é o substituir nome do valor... símbolo? Qual é o nome Perdão? do símbolo que você falou? Tipo, Perdão, desculpa. Qual é o nome do símbolo que você falou? Aqui. O símbolozinho que eu estou usando como índice. Tá? Esse cara daqui se chama o índice do somatório. Tá, obrigado. Foi? Foi. Sim, mas agora eu estou aqui perguntando. Tem mais dúvidas sobre esse cara? Só para ver se eu entendi, professor. O NA é o somatório em si já, e o A1 é o primeiro termo. Esse cara daqui vai ser o primeiro, tá? E ele é a taxa também que aumenta a cada termo. O índice ele é somativo sempre de 1. Tá? A menos que seja indicado ao contrário, tá? E aí, normalmente, lá na matemática, aqui eu não vou fazer isso, não. Vou? Não, lá em métodos que eu fiz. O cara normalmente pega e faz o seguinte, vírgula, e aí aqui embaixo ele bota uma formuletinha. Essa formuletinha é como o índice vai variar. Tá? Isso daí lá na matemática, tá? Quando está omitido isso daqui, e eu vou omitir agora, vou apagar com todo o gosto do mundo, você soma de 1 em 1 o índice. Por isso que vai dar
N1, N2, N3, N4, N5. O N, sei lá, se eu tenho 5 espécies, ele vai N1, N2, N3, N4 e o N5 no final. Se eu tiver 8 espécies, o N no final 8, vai dar N final 8, né? Todo mundo pegou a ideia? Tranquilo. Note que vocês podem dizer, professor, ainda está pesado. Não há problema. Pra mim não teve problema, não. Tá? Então tá bom. Tá? Não precisa ter vergonha. Então, tá bom, show, tranquilo. Note então que eu posso escrever muitas e muitas vezes de uma maneira compacta os termos somados, tá, das propriedades. Pô, por que isso? Por que eu vou precisar usar muito isso nos próximos slides? Porque uma coisa é olhar para a espécie individual e a outra é tentar caracterizar a mistura. Várias e várias vezes, a mistura é representação do quê? Somar, né, o que acontece com as espécies individuais. Foi? Beleza? Então vamos lá. Então vamos pegar agora e olhar. Primeira coisa, a nossa maior dúvida é caracterização de misturas e espécies químicas. E a primeira variável que eu quero olhar é o que a gente chama de densidade. Tá? E a densidade também pode ser chamada de massa específica em algumas situações. Tá? O modo mais geral que tem é chamar de densidade. Tá? E eu vou utilizar uma letrinha grega para representar a densidade. Eu vou utilizar esse carinha daqui, ρ, tá? Para representar a densidade. E o que ela significa? Ela é uma razão entre massa total do sistema e o volume total de uma mistura. Note que pode ser uma mistura a gás, eu não estou olhando agora para o estado da matéria, lembra disso. Então, eu vou pegar aqui e vou escrever a formuleta para esse cara. Então, eu vou pegar e vou desenhar ρ, tá aqui, é igual, e vou usar massa total dividido pelo volume total de mistura. Mistérios. Feitiçaria, magia negra, jogo Acho do que tá bicho. tranquilo. Foi? Pois bem, unidades no SI. Foi uma pergunta. Joguei para o alto. Grama por litro. Quilograma. Quilo por metro cúbico? Quilo por metro cúbico. Mas aqui eu quero enfatizar o seguinte. Para a gente conseguir levar bem esse assunto, eu concordo com vocês. Quilo por metro cúbico, vou até colocar aqui no SI. Beleza. Mas eu quero deixar bem claro que é quilo da mistura total, hein? Dividido pelo volume T, perdão, metro cúbico, desculpa. Da mistura, tá? Só para deixar bem claro. Normalmente eu vou me referenciar dessa maneira mesmo. Show! Agora eu quero pensar no seguinte, por que essa variável é importante para a gente? Porque a gente já viu que tem condições do processo. Quais são as duas principais condições do processo? E são as que a gente vai ver aqui nessas aulas. Pressão e temperatura. E eu gostaria de pensar agora do efeito que essas variáveis têm. E eu gostaria de começar com o efeito da pressão. Ok. Para pensar nesse cara, eu vou pegar um determinado volume que eu consigo controlar. Tá? E para o dia a dia de vocês, eu acho que o melhor exemplo que tem é o balão de festa. Então, se você pegar um balão de festa, eu vou pegar um balão de festa, vou colocar ele aqui.
Tá aqui o balão de festas, tá? E o que que tem no balão de festas? Olha, eu assoprei, né, enchi aquele cara e eu coloquei uma determinada massa de ar ali dentro. Então tá aqui. A massa total aqui dentro desse cara. Deixa eu ampliar para ficar melhor para vocês verem. E o balão tá lá, quietinho, tá? Ele assumiu um determinado formato e, a partir disso, o que que ele vai ter? Um volume. Beleza. Então aqui, olha, ele assumiu um volume total. Qual é o estado da matéria mesmo? Tá, vou anotar aqui, né? Gasoso. Gás, perfeito. E aí eu vou pegar e vou apertar esse balão. O que que vai acontecer? O volume vai diminuir, mas a quantidade de matéria lá dentro é igual, ou seja, a pressão vai aumentar. Isso daqui significa o quê? Eu vou pegar e vou escrever, hein? Vai comprimir? A massa dividido pelo volume. Esse cara daqui muda? Não. Não. Esse cara é constante. Esse cara muda? Muda. Sim. Sim. Isso daqui significa que nesse estado da matéria, a substância ela tem compressibilidade. Então, o gás, quando você trata gases, em especial olhando para a densidade, caramba, aí, tu tem que se preocupar com os efeitos compressíveis no tratamento do processo. Então, esse cara daqui tem efeito de compressibilidade. A gente conseguiu isolar o efeito físico disso. Ô, professor, para a gente falar que é um gás comprimido, a gente tem que comprimir ele, tipo, alguma porcentagem ou, tipo, comprimiu 3% já pode ser considerado um gás Se comprimido? você quiser especificar, Pode não, ser? eu quero comprimir 3% no teu processo, beleza, É. comprimiu. Mas tipo, pode ser classificado, mesmo que seja muito baixa a variação no volume, né? Aí você tem que olhar o seguinte, o quanto mudou a densidade? Ou se mudar pouquinho, merreca. Tá? 3% deve ser pouquinho, mas comprimiu mais, aí você vai ter que olhar com cuidado. Sim. Tá? Então você tem que olhar o valor numérico. Vamos lá agora. Agora, eu não posso dizer que eu enchi de cuspe, tá? Porque vai ser muito difícil. Mas eu enchi com água, tá? O balão. E você sabe muito bem, porque você já viu aquelas pegadinhas, tá? O que que acontece se você tentar agora comprimir um balão que está cheio de líquido? Ele vai arrebentar, tá? Em especial por quê? Porque você colocou uma determinada pressão e mantendo a massa e o volume, o balão em si, ele não vai aguentar, porque você colocou uma determinada pressão que deveria fazer o quê? Esse cara se mantém constante, a massa. Ele deveria mudar o volume, mas líquido não tem essa capacidade de uma maneira tão fácil assim. Só altíssimas pressões em lugares confinados que você consegue ter um certo grau de compressibilidade. Dia a dia, não. Eu vou dizer que esse cara daqui, ele é constante para líquidos. E, portanto, líquido ele tem uma característica. Na sua grandíssima maioria, a gente chama ele de um fluido incompressível. E isso vocês vão ver que vai salvar vidas em mecânica dos fluidos, porque fica muito mais fácil de fazer os cálculos. Beleza? Dúvidas? Tranquilo. Tranquilo? Ok. Efeito da temperatura. Bem, efeito da temperatura é a base de processo de expansão e de compressão. Tá? E a gente sabe, tá, que o ar-condicionado ele tem um compressor, que é justamente isso. Você comprime o gás, expande o gás, e isso é um ciclo termodinâmico. Tá? No ciclo termodinâmico, perdi. No ciclo termodinâmico, você tem uma mudança na temperatura. Tá? Ou seja, existe também uma característica do efeito de temperatura
sobre a massa específica, no caso aí a densidade. Tá? Eu vou chamar de densidade porque é o caso mais geral. Então, eu vou colocar de uma maneira mais simplificada, porque para falar sobre temperatura, eu preciso dar um pulo lá na termodinâmica. E eu ainda não tenho base suficiente para... Nós aqui na disciplina ainda não temos base suficiente. Então, eu estou tentando pegar com o dia a dia, tá bom? Mas eu quero deixar, então, claro, já, tá, Davi? Falo sobre os sólidos. O efeito da temperatura. Para gases, isso é bem evidente, tá? É evidente pra caramba, por quê? Por causa do ar-condicionado. Comprimiu, aqueceu, expandiu, depende do gás, tá? Tem gás que é diferente. Expandiu, temperatura caiu, tô feliz no inverno, no verão, tá? Porque eu tô ali com o ar-condicionado ligado, tô feliz, beleza. Então, para gases, o efeito é evidente, tá? A temperatura afeta bastante. Para líquidos, tem um efeito, tá? Mas é diferente, tá? Não é por motivo de expansão, tá? São outros efeitos físico-químicos, mas tem sim um grau de influência. E agora vamos conversar sobre sólidos, tá? Então deixa eu botar aqui líquidos. Para líquidos, tem efeito, mas não é tanto assim quanto o gás. E ó, eu estou fazendo uma comparação aqui, não é tão relevante em comparação com gases. Tá? Não estou dizendo que para líquidos não tem efeito. Tem efeito? Tem. Para gases é muito mais. Para líquidos tem? Tem. Mas não é tão relevante quanto em gases. Tão relevante quanto gases. Beleza. Vamos conversar agora sobre sólidos. Para sólidos, o efeito de pressão ele pode ser tal que ele cause, de repente, uma ruptura no sólido. Tá? Pode acontecer. Então, a pressão em si, ela não tem uma influência muito relevante nos sólidos. Então, aqui, ó, para a pressão, aqui na parte de cima, né, para sólidos, a pressão tem pouca relevância. Pode ser que tenha alguma diferença na densidade, tá? Mas não é tanto. Tá? Agora, temperatura sim. Temperatura, ela afeta a nível molecular, sabe? Tem uma diferença nas estruturas do material. E no grau, eu vou chamar assim, de excitação molecular. Mas se eu fiz aqui uma comparação de temperatura de gases em relação a líquido, tá? Agora em relação a sólido, pô, é bem menor ainda. Tá? Então, desses aqui todos, tá? Para sólidos, é aquele que, olha, não mexe tanto assim. Tá? Mas vale a pena deixar destacado, vou deixar destacado aqui. Para sólidos, também. Não tem tanta relevância. Ô, professor, Diga. por esses dois motivos que você falou, do sólido destruir muito mais, desgastar muito mais os equipamentos, que a gente mexe menos com sólido, a gente vai tentar sempre mexer mais com fluidos? Não. Não. Na verdade, é legal até que tem uma variável de processo que consiga se manter com propriedade constante. Facilita a minha vida. O que é ruim, né? É trabalhar com sólido, trabalhar com particulado, suja, quebra, tem atrito, é uma outra dinâmica. Então é chatinho, mas
Paciência, né? Tem que trabalhar com tudo. Não tem jeito, não. Sobre densidade. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Foi? Tem ainda uma outra forma de representar densidade, muito utilizada na indústria, que se chama densidade relativa. Tá? Que eu não gosto desse nome, mas é assim que a galera usa. Densidade relativa é uma razão adimensional entre duas densidades. É isso. No fundo é isso. Eu vou chamar esse cara de D, minúsculo. E o que ela é? Tá? É uma razão entre a densidade da substância de interesse, tá? Sei lá, quero fazer densidade de uma substância líquida aí, sei lá, benzeno, quero fazer de ácido sulfúrico, não importa, da substância de interesse, dividido por uma densidade de uma substância de referência. E, normalmente, essa substância de referência, para líquidos e sólidos, é a água, tá? Avaliada a 4 graus Celsius. Tá? Esse é o padrão de referência utilizado. Por que 4 graus? Porque quiseram. Porque decidiram fazer desse jeito. Foram igual os britânicos, só um momento. Igual os britânicos lá, que decidiram botar a força. Decidiram colocar desse jeito. A menos que seja especificado na formuleta, na definição da densidade relativa, que a substância de referência ela é outra substância e ela está em outra temperatura. Diga, Bernardo. Você botou ali embaixo todos os sistemas. A gente vai ter que também usar se eles pedirem o CSG, essas coisas do britânico, vai ter que botar o IG, o GC, ou não? Nunca vai precisar. Para densidade relativa? Eu tô com medo Vamos lá. de os caras quererem pedir botar uma força, não sei como. Vamos parar para pensar aqui. Tenho medo, professor. Eu gostaria que a galera desse uma olhadinha e me diz sim ou não no chat. Aí eu acredito que não, mas, né? Por quê? Porque a densidade de força, que eu não, acho que é muito difícil você ligar direto, mas eu não duvido de nada da indústria. Me diz qual é a compatibilidade que densidade tem. Massa, por volume, no caso aqui dimensão, né, ao cubo, Sim, tem a ver com força. Para que eu vou usar o GC? Sei lá, não duvido da loucura, professor. Eu não duvido Não da loucura. Não tem por que usar GC aqui. Tá? A compatibilidade é direta. Tá? Sem medo, sem medo. Se for uma substância gasosa, a substância de referência ela vai ser ar, tá? Nas CNTPs. Tá bom? Então, o que eu trouxe aqui para vocês foi o valor da densidade da água avaliado em 4 graus Celsius para diferentes sistemas de unidades, para o caso vocês queiram utilizar. Tá? E aí, então, no fundo, esse cara daqui ele vai dar dimensional, porque vai ser quilo por metro cúbico dividido por quilo por metro cúbico e pronto. Tá? Então, esse cara daqui, uma coisa que eu acho interessante colocar, caso eventualmente vocês precisem representar variáveis adimensionais, vou repetir, hein? Adimensionais, você pode colocar um parênteses e um tracinho, tá bom? Isso daqui é um indicativo que a variável ela não tem dimensão, tá bom? Então pode ser desse jeito. E eu vou querer então mostrar para vocês, na verdade para tirar o medo do Bernardo, um exemplo de conversão aqui. Tá? Então, nesse exemplo, deixa eu ampliar, vou colocar aqui no cantinho, a gente vai ver a densidade relativa do dibromo pentano, e eu digo que esse cara daqui é 1,57. Tá? Repara que é 1,57 adimensional. Tá? E aí eu quero saber qual é a densidade desse cara. Então, qual a densidade?
Só que eu quero a densidade, eu esqueci de colocar aqui, em 2 sistemas. Eu quero no sistema SI e eu quero também no CGS. Beleza. Nível de dificuldade. Lembrar que esse cara daqui segue a formuleta de uma razão de densidade. Uma delas é padronizada, né, de referência. Eu não coloquei no enunciado nenhuma explicação sobre qual é a substância de referência, então é água, 4 graus Celsius. Então, vou chegar aqui, primeiro vou resolver no SI, vai ser então 1,57 igual a densidade de bromo pentano dividido pela densidade da água avaliada a 4 graus Celsius. Sem pensar muito, vocês podem me dizer, por favor, qual é o valor desse cara? 1570. Muito obrigado. Nível de dificuldade. Jardim de infância. Jardim de infância. É bem de infância mesmo. É bem direto. Por que o pessoal utiliza isso? Porque os números ficam mais compactos às vezes, não tem as unidades para ficar escrevendo. Uma outra maneira de escrever esse cara daqui, 1,57 vezes 10 a terceira quilo metro cúbico. Beleza. E agora eu vou fazer no CGS. Mesmíssima coisa. 1,57 igual a ρ de bromo pentano, ρ da água, 4 graus Celsius. Igualzinho. Então esse cara daqui, eu vou fazer direto, tá? Porque eu vou pegar e vou utilizar esse fator de conversão, absurdamente complexo, e portanto eu vou ter um ρ dBp de 1,57 grama centímetro cúbico. E com isso, eu sou uma pessoa feliz porque eu consigo utilizar a densidade relativa de uma maneira bem tranquilex. Mistérios. Feitiçaria, magia negra. Tranquilo? Beleza. Mas não precisa ser tão tranquilo assim, tá? Por quê? Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado quando se trata de misturas, tá? Professor, Diga. é sempre a densidade de uma substância dividida pela densidade da substância de referência? É. Tá bom. Tá bom? Eu esqueci de falar aqui, olha. Eu só coloquei essa temperatura porque é um valor que eu peguei, tá avaliado nessa temperatura aqui, tá? Então, o símbolo que aparece aqui atrás é a densidade de interesse, no caso aí, né, da substância avaliada nessa temperatura aqui, tá? Dividido pelo padrão, que é a água a 4 graus Celsius. Tá? Então, aqui na simbologia da densidade relativa, eu estou dizendo qual é a temperatura na qual a densidade da substância de interesse está sendo avaliada. Tá bom? Eu esqueci de falar isso. Então tá, vamos olhar agora mais um caso. Eu estou agora preocupado com densidade de mistura. Vamos lá. Eu vou pegar e vou fazer um caso. Não ficou legal. Pronto. Ficou feio, mas tá bom. E eu vou considerar que isso daqui é um tanque de mistura, tá? Aqui embaixo, eu vou adicionar uma determinada substância, tá? E na verdade eu vou dizer, olha, esse aqui é uma mistura embatelada, eu vou colocar 30 gramas da substância A, tá?
E eu sei, é dado pelo problema, que dA é 1,025. Tá? Isso é dado pelo problema. E aqui em cima, eu vou colocar água e eu vou colocar 20 gramas. Tá? O que vai acabar acontecendo aqui na brincadeira? Vai ter uma quantidade de substância aqui, tá? E, portanto, vai me criar uma mistura, certo? E a minha pergunta é, beleza, mas eu quero saber quem é esse cara. Então, esse daqui é o problema. Eu quero saber quem é DB. E a coisa não é tão imediata assim. Deixa eu jogar esse cara aqui pro canto. Vem pra cá. Fica aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que pensar bem, dA, eu, na verdade, consigo tirar de uma maneira imediata a própria densidade da espécie química A. Todo mundo concorda com isso? Por quê? Poxa, eu sei que a formuleta de dA... Aliás, deixa eu chegar mais perto, porque eu vou precisar de papel aqui. Então, eu sei que dA vai ser igual a ρA dividido pela densidade da água a 4 graus Celsius. O enunciado não falou nada, então é isso mesmo. Vou colocar aqui 1,0 grama por centímetro cúbico. Eu não sei se todo mundo sabe, tá? Mas eu acho que é relevante falar isso. Não é 1 grama, tá? 1 grama é o que o cavalo come, que o boi come. É 1 grama, tá bom? 1 quilo. Não tem como você chegar e falar, tá, 1 quilo também é complicado, tá? Mas 1 grama é outra coisa, tá? É 1 grama. Então, cuidado com isso. Mas a partir disso daqui, eu tenho esse valorzinho, tá? Foi dado pelo problema, multiplicado por isso, eu consigo obter a densidade. Vou anotar aqui. ρA vai ser igual a 1,025 grama centímetro cúbico. Perfeito, tranquilo. Agora eu tenho que passar a olhar com cuidado a própria densidade relativa da mistura. Tá? Então vamos olhar, vamos ver o que isso daqui vai me dar. DB não, desculpe. Primeiro eu vou olhar ρ dela. ρB, tá? Qual é a definição que eu apresentei para vocês de densidade? Definição. É o quê? Massa sobre volume. Tudo bem, mas eu quero ampliar. Massa do quê? Só da espécie? Não, total, massa total. Perfeito. Então eu vou anotar aqui, olha. Massa total dividido pelo quê? Volume total. Volume total. Beleza. Primeira coisa que eu posso tirar, tá? Então vamos tentar ajeitar esse negócio, tá? Então daqui, primeira coisa que eu vou tentar tirar daqui, massa total. Eu consigo tirar a massa total do problema? Olhando para o que eu tenho dado aqui no fluxograma? Sim, consegue. Você sabe a da água, você sabe a do PA? Consigo. Então a massa de A mais a massa de H2O. Tá? E até onde eu sei, 30 mais 20 gramas dá quanto? 50. A gente só que a gente vai ter que botar em qual nome? Em quilo, não tem? Não. Depois? Não, eu não pedi aqui em nenhum sistema de unidade em específico. Então posso manter em CGS, sem problemas. Para conseguir resolver o problema da densidade da mistura, o que eu preciso também? Note que a massa total a gente pegou, eu preciso do volume total. Então, o volume total vai ser igual o volume de A mais o volume de água. Isso eu não tenho como tirar diretamente, mas então vamos fazer os cálculozinhos para esse cara dar certo. Então vou pegar e vou começar a me preocupar
com os volumes em si. Deixa eu ampliar aqui para a gente ter o espaço necessário. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, volume de ar. Volume de ar, como eu consigo expressar o volume de ar? É a massa de ar vezes. Peraí. É massa sobre volume e densidade. É só você multiplicar o volume pela a massa pela densidade. Dividir a Concorda massa comigo? pela densidade. Opa, desculpa, errei. É, Concorda comigo? Concorda comigo, hein? Aqui, olha. Aqui. Eu estou olhando para cá, para baixo. Na hora que eu injetei aqui, para cá, esse cara daqui tem que densidade? ρA. Que massa? MA. Que volume? O volume total que foi injetado. Todo mundo consegue visualizar isso? Antes de injetar, hein? Eu peguei o material e vou jogar para cá. Professor, pode repetir só a Claro, última frase. claro. Aqui, deixa eu lhe apagar. Aqui nesse local, eu tenho uma determinada massa, certo? 30 gramas. Essa massa vai ocupar um determinado volume de espécie química pura, não é verdade? Sim? Que eu vou chamar de quê? Certo. VA, certo? E aqui, tá? Nessa especificação, eu também vou ter aí uma densidade para o material. Aí eu peguei essa quantidade de substância, aí eu vou jogar para cá. Até aqui. Problemas? Todo Tranquilo. mundo seguiu? Beleza. Então, vou seguir com esse princípio tanto para o ar quanto para a água, hein? Então, aqui, olha, eu vou ampliar de novo e eu percebo o seguinte. A gente tem o valor da massa? Temos. Sim. A gente tem o valor de ρA? Sim. Sim, Então a a gente gente consegue saber o calculou, né? volume. Pois é, a gente calculou. Pergunta, é difícil dividir a massa por ρA? Tranquilex. Eu só preciso de uma calculadora se você não quiser fazer conta à mão, tá? Ou se quiser, vai no Python, faz a continha. Então vai ser 30 gramas dividido por 1,025 grama centímetro cúbico, e esse cara daqui vai me dar 29,27 centímetro cúbico. Tá? Vou seguir o mesmo princípio para a água. Volume de água vai ser a massa de água dividido por ρ da água. Tem a massa da água? Sim. Ρ da água? Tem, eu dei para vocês no slide anterior. Para a densidade relativa, né? Para nosso padrão aqui, esse cara vai dar 20 dividido por 1 grama centímetro cúbico. Pega a calculadora, tá? E coloca muitos dígitos, porque essa conta aqui é muito difícil, gente. Peraí, professor, é muito difícil. Peraí. Tá? E aí Muito complexo. eu consegui fazer de cabeça essa. Tá aqui. O que vai acontecer? Tem. A gente soma as duas. Tem. Soma e divide. Então, esse cara daqui, olha, ele vai me dar agora 49,27 centímetro cúbico. Perfeito. Então, você pode perceber o seguinte. A gente conseguiu a massa total e a gente conseguiu o volume total. E, portanto, a gente consegue calcular a densidade de mistura. Eu vou pegar esse cara daqui, tá? Deixa eu botar em vermelhinho, só para dizer para vocês que a partir dessa expressão, eu vou vir para cá. E aí eu vou conseguir calcular ρB como 50 gramas dividido pelo volume total. Isso me deu 1,015 gramas centímetro cúbico. Mistérios. Tranquilo. O que falta para fechar com chave de ouro? Porque o problema, ele pede o quê? A densidade relativa. Então, a partir disso daqui, agora, eu vou chegar e vou calcular dB
que é igual à densidade da substância de interesse, beleza? Dividido pela da água, tá bom? E aí isso daí vai me dar 1,015, tá? Se você, Davi, se você colocou aqui, peraí, deixa eu ver, acho que a Letícia falou antes. Tá, é parecido, tá? Se tiver interação entre os dois. Se tiver interação entre eles, a massa é a mesma, o volume ocupado é o mesmo, e interação é se for reação, tá? Se for reação, aí tem que calcular de outra forma, tem que usar o que vocês vão aprender lá em cinética. Aqui tem? Acho que aqui tem também, tá? Mais para frente. Mas aí você tem que calcular de uma maneira diferente, tá? Solubilidade, se não tem uma transformação química, o cálculo é esse, tá? Porque a massa está colocada, o volume apresentado está colocado. Estou aqui pensando, só se tiver alguma mudança volumétrica, mas eu acho que não, tá? Respondendo ao Bruno, não, eu só botei 0,73 aqui, olha, foi um númerozinho que eu calculei, tá? Só para dizer como eu represento, é só isso mesmo, tá bom? É só um exemplo. Foi? Show. Ok. Dúvidas sobre densidade relativa? Foi? Professor, Diga. pelo que eu olhei aí, e tanto esse pezinho, que eu não sei como é que se diz o nome dele, Você tá e o falando desse... Do quê? tá, esse cara daqui É é o Rho, tá? É uma letra Rho. grega, Rho, Tá. tá? Então, tanto ele quanto o D são sobre densidades, né? Não, vamos lá. Esse cara, tá? Sobre ficou um pouco estranho para mim, tá? Porque pode ser sobre matematicamente. Esse cara daqui é a densidade, tá? Densidade em massa por volume, tá? Esse cara é um nome especial que a pessoa teve. Tá? O cara foi lá e disse: eu quero criar uma outra maneira de conseguir representar densidade. Mas eu vou representar através de uma razão de densidade. Por isso que ele chama densidade relativa. É só por isso. Então, esse cara daqui se chama densidade relativa. Formuleta dele: densidade da substância dividido pela densidade da, aí no caso, água, tá? A 4 graus Celsius, considerando que esse cara daqui é líquido. Os dois querem fazer a mesma coisa. Beleza? Foi? Tá bom, foi. Show. Beleza. Eu nunca tinha ouvido essa, tá? Mas eu gostei. Vou colocar para deixar registrado aqui, tá? A grande piada. Eu provavelmente vou contar isso no Natal. Para quem que eu vou contar? Vou Ô, estar em professor, família, aí, tá? ó, pode Não vai falar. dar. A gente é a melhor turma que tu já teve. Teve essa piada, teve o Não, qual era o que eu falei? Pois é, né? Eu Foi o lembro o que eu falei. batucada. O Exatamente. regime batucada. O Rho, então, para deixar aqui claro para quem vai assistir e de repente não é da turma, que é a letra que o Papai Noel faz quando vai rir, o Rho. Caceta. Batucada, Rho. Tô só anotando, pessoal. Tô só anotando. Melhor turma, por favor. Meu Deus, Deus. Vamos lá. Dúvidas. Ficou claro? Tô tranquilo. Tranquilo. Ok. Eu tenho ainda duas variáveis que eu quero discutir. Essa daqui é super hipermamata, tá? Que é a chamada volume específico, tá? Que a gente utiliza um V, tá? Para representar esse cara. Eu não gosto muito de representar dessa maneira, mas é como o livro está representando, tá? Quando é variável desse tipo, eu normalmente dou um indicativo diferente. Eu boto um V chapéu, boto um chapéuzinho em cima, eu faço alguma brincadeira quando é variável escrito dessa maneira. Mas como o livro faz assim, eu vou seguir assim. Tá? E qual é a definição dessa variável?
o inverso da densidade. E olha só o que vai acabar acontecendo. Se é o inverso da densidade, quais são as unidades mesmo de densidade? Que eu me esqueci. Quilo por metro cúbico, Beleza, grama por massa por centímetro. volume. Massa por volume. Massa por volume. Volume específico vai ser o quê? Volume por massa. É o inverso. Então, mata. É só pegar o Rho, tá? A letra do Papai Noel, quando ri, e inverte esse cara. E, portanto, você tem essa sortitude de formas de escrever o volume específico, tá? Nos diferentes sistemas aqui. Grandes mistérios sobre a massa específica. Eu esqueci de falar uma coisa. Professor, não Diga. tem nenhum caos se a gente quiser botar aqui massa específica é igual ao P, que é o Rho, elevado a menos 1, né? Ou não pode P? falar isso? O P é o Rho. Tá, não chama de P porque vai Desculpa. dar problema, tá? Porque a gente vai usar P para outra coisa. Desculpa. E isso não, eu tô falando assim, não brinca, porque eu já vi galera lá no final tendo problema ainda com isso, tá? Porque a letra realmente é parecida. Eu não peguei a tua pergunta, diz. A gente poderia falar, então, que o volume específico é igual ao Rho elevado a menos 1, né? Ou a gente não pode usar essa notação? Sim. Pode. Tá. Beleza. Então a gente entendeu o que é o volume específico. Eu quero voltar um tópicozinho atrás, porque eu esqueci um detalhe. Quando a gente fala de densidade relativa, vocês, andando mais um pouco na grade, vocês vão perceber que ela é realmente usada, tá? Ela é bastante utilizada nos cálculos industriais. Mas não existe só a densidade relativa. Tá? Existem outras maneiras de representar densidades. Tá? E uma delas, e eu quero deixar registrado aqui para vocês, porque vocês vão usar mesmo, é a maneira que é usada na indústria de petróleo, que são os grau-API. É assim que se chama. Tá? Que é uma maneira diferente, uma formuleta especial que tem, diferente, tá? Para fazer o cálculo de densidade. Tá bom? Essa formuleta, ela está nas apostilas. Tá? E lá, na verdade, explica que tem esses outros tipos de formas de representar a densidade, tá bom? Então, eu vou deixar aqui registrado. Vou escrever, né? Outras formas de representar densidade e na indústria de petróleo, o grau, é assim que se fala mesmo, API de uma substância. Entenda que quando alguém chegar para você e falar grau API, é uma maneira diferente de se referenciar a densidade da substância. Tá bom? Então é isso que eu quero deixar registrado. Existem outras formas. Diga. Isso seria na densidade relativa? É uma maneira diferente de... Aqui eu te disse, não, densidade relativa. O usual é a densidade da substância dividido por uma densidade de referência. Certo? Na indústria de petróleo, eles usam uma outra maneira. Não é uma razão direta de densidade. Eles usam uma outra formuletinha. Tá? Ou seja, vamos ter um novo GC. Não é tão ruim quanto o GC, não. Tá? É uma maneira diferente. Vai lá. Tá? É uma maneira que é conveniente porque se trata muito com um determinado tipo de substância. Tá? Por isso que eu falei, é muito utilizada na indústria do quê? De óleo. Então, para caracterizar óleo, os valores numéricos ficaram interessantes. Tá? É mais ou menos isso. Tá? E aí eles adotaram isso. Tá bom? Poderiam ter usado a densidade como a gente conhece? Claro que poderiam, mas para que facilitar, né? Beleza. E o último tópico, na verdade, fechou direitinho. Tá? Na próxima aula que a gente vai pegar os slides novos, tá? Os slides atualizados. Eu quero deixar aqui registrado
a unidade básica fundamental de quantidade de substância, tá? Que é o número de moles, tá? Representado, então, por mols. E como a gente faz isso? Tá? Isso daí é um assunto que eu sei que vocês já viram no ensino médio, mas a representação de um mol é sempre baseada no número de moléculas específico. Tá? E aí eles têm um número mágico, que é o chamado número de Avogadro, que é esse carinha que está registrado aqui, esse número grandão aqui. E lógico, poxa, se eu tenho uma substância, uma molécula que tem um tamanho pequenininho, tá? Eu vou chamar assim mesmo, tá? Imagina, uma molécula como um conjunto de bolinhas, uma do lado da outra. Algumas são bolinhas pequenas, tá? Aí depende do número de elétrons, enfim, tá? Da característica daquele cara. Mas as bolinhas, elas são pequenininhas, tá? E, portanto, se eu pegar 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, olha, vou ocupar um espaço menor. E provavelmente a quantidade de massa também vai ser menor. Tá bom? Se eu tenho uma molécula que é maior, né, ou seja, as bolinhas, né, representando aí os elétrons e tal, blá, 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 aquele negócio todo, são maiores, vai ocupar uma massa, vai ter uma massa maior. Tá? Então, essa daqui que é a ideia. Por isso que eu sempre tenho que pensar em quantidade de substância utilizando mol. Tá? E eu posso converter esse cara para gramas. Tá? A forma geral de representação, e é assim que tem que ser, tá? Se você utilizar uma outra maneira, você tem que adaptar. O padrão, o usual para representação do fator de conversão, que a gente chama de massa molecular, é em grama da substância de interesse, dividido por mol dessa substância. Tá? É assim. Pô, professor, e quando você chama, então, quilo de uma substância? Aí você tem que adaptar. Tá? Porque aí, vamos lá. Esse cara, MA, na verdade eu vou botar direto as unidades. O padrão dele é grama da substância A, e eu sempre vou colocar, sempre não, mas acho que sempre, tá? Eu acho que eu sempre faço isso mesmo. Grama da substância de interesse dividido, ou seja, massa da substância de interesse dividido por mol da substância de interesse. Então, se eu quisesse representar esse cara no SI, no SI, tá? No SI, a massa é representada por quilo. Então, é quilo de A. E aí, aqui embaixo, eu tenho que fazer quilo com aquele prefixo que eu mostrei para vocês. Quilo, 10 a terceira. Mol de A. Tá? Quero fazer em um outro sistema. Libra, massa da substância A. E aí você tem o Libra. Fator de conversão, mol. Tá? Então lembra que esse daqui deve ser a sua base, esse primeiro item. Tá bom? Respondendo à pergunta do Bernardo no chat, se a gente vai só utilizar duas casas decimais, dificilmente. Tá? A gente normalmente coloca mais... se você estiver tratando um problema numérico no Python, tenta colocar o máximo de casas decimais para, enfim, ter uma coerência legal. Tá? No dia a dia, eu colocaria 6,023 e está de bom tamanho. Então, você está fazendo conta no papel. Dúvidas? Professor, eu não entendi. Se MA é o número de mols? Não. Esse daqui é a massa molecular. Tá? E um mol é a quantidade
Vamos lá, deixa eu escrever de uma maneira diferente, que aí eu consigo explicar isso de uma outra forma. Isso aqui significa o quê, então? MA é igual M, a massa de A, com Na. Certo? Então, como eu consigo fazer esse tipo de conversão aqui? Se eu quiser fazer Na igual a Ma, o que eu vou chegar e vou ter de conclusão? Tá? Olha só, se eu quero representar 1 mol, você concorda comigo que o valor numérico aqui tem que dar 1? Certo. Certo? Certo. E o que eu estou dizendo para você é o seguinte, que a massa, portanto, quantidade em gramas, tá, vai ter que ser igual ao valor numérico da massa molecular. Para o valor numérico conseguir se cancelar aqui e aqui, e eu poder obter 1 aqui. Sacou? Beleza. Tá. Esse MA é aquela massa que a gente geralmente pega na tabela e tal. Exatamente. É aquele cara. Beleza. Beleza. Tá? É a massa molecular. Foi? Então, note que aqui a gente acabou de criar um arcabouço, vou usar essa palavra mesmo, tá? Antiga, tá? Mas que é um arcabouço para que a gente possa trabalhar agora com as diferentes quantidades de substâncias em diferentes bases também. Ou base mássica, ou base molar. Ou seja, o assunto que eu mostrei para vocês lá no início da aula, que é a sua escolha de como você vai fazer o teu cálculo. Base molar ou base mássica. Professor, Diga. aquela tabelinha com as conversões estão nesse slide? Não, aquela tabelinha está lá no AVA, na mesma seção. Tá? E tem um arquivo lá que você pode pegar a tabela de conversões. Tá bom? Tá bom. Beleza. Pessoal, dúvidas? Mistérios? Tranquilo? Beleza. Acho que tá tranquilo, sim. Então, show. Legal. Eu vou ver se eu já solto uma lista sobre esse assunto, aliás, de conversão de unidade, para vocês poderem trabalhar, tá? Um pouquinho nisso. Então tá. Então beleza, pessoal. Desejo a todo mundo aí um bom final de semana. Lembrem de mim na sexta-feira à noite, no sábado à noite, os melhores horários para vocês poderem estudar cálculo de processos, e continua, tá, o estudo aí, tá? Porque vai vir exercício, faz parte da jogada, tá bom? Bom final de semana. Valeu, gente. Valeu. Bom, professor. Valeu. Obrigado, professor. Valeu, professor. Bom final de semana. Você também. Valeu, professor. Parar a gravação aqui.